O abandono de incapaz, ele é um dos crimes que se enquadra no rol das infrações penais de perigo. Está previsto no artigo 133 do Código Penal, onde o agente ele recebe a pena de detenção de 6 meses a 3 anos de prisão. E também, nesse tipo de crime, o agente ele deve ter como objetivo de causar o dolo de perigo e não o dolo de dano. Por isso, não se deve desejar a morte ou a lesão corporal a título de dolo, mas sim desejar unicamente o abandono da vítima. No capítulo do artigo 133 do Código Penal, ele prevê 3 elementos essenciais para a existência desse delito em questão. Que o primeiro, ele declara o ato de abandonar a vítima. E depois ele classifica a vítima como pessoa que está sob o cuidado da guarda, vigilância ou autoridade do agente. E por último, ele aponta a incapacidade da vítima de se defender de riscos resultantes do abandono. Essa incapacidade de se defender dos riscos resultantes do abandono pode ser absoluta, relativa ou acidental, durável ou ainda temporária. Ela será absoluta quando inerente à condição da vítima, a exemplo de uma criança de pouca idade. E ela será relativa ou acidental pelo modo, tempo, lugar do abandono. Ela será durável ou temporária, irá depender da permanência da condição da vítima. Por exemplo, se for um paralítico, será considerado permanente. E se for um portador de enfermidade aguda, ela será considerada temporária. Existe também nesse tipo de crime o objeto material e o bem juridicamente protegido. Que o bem juridicamente protegido, no abandono do incapaz, é a própria segurança do indivíduo, que não consegue se defender sozinho. E o objeto material é a própria pessoa, que está sob os cuidados, guarda, vigilância ou autoridade do agente. E também existe nesse tipo de crime o sujeito ativo e passivo. Que o sujeito ativo do crime de abandono sempre será aquele responsável por cuidar, guardar, vigiar ou ter autoridade sobre a vítima, seja de forma legal ou contratual. E o sujeito passivo é a própria pessoa que se encontra sob os cuidados, guarda ou vigilância do agente. Consumação e tentativa. A consumação do delito de abandono se dá com a efetividade do perigo para a vítima abandonada, podendo ainda aplicar a tentativa ao abandono incapaz, quando não se chegar à concretização do perigo. O elemento subjetivo do abandono incapaz nada mais é do que o próprio dolo da conduta, ainda que o abandono não seja definitivo, sendo vedada a sua modalidade culposa. O delito em questão ainda permite a modalidade comissiva, como também a modalidade omissiva. Como o grego exemplifica que se a gente transporta a vítima até um lugar para abandoná-la, configura a modalidade comissiva. Mas se a vítima já estava em um local desamparada e o agente a deixa no local, atua com a modalidade omissiva. As modalidades qualificadas. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 133 do Código Penal apontam 2 modalidades de qualificadoras para o delito. No parágrafo 1º, qualifica o abandono incapaz quando este resultar em lesão corporal grave, aplicando pena de reclusão de 1 a 5 anos, desde que essa lesão seja culposa, ou seja, caracterizado um crime préter-doloso, não aplicando-se a qualificadora quando gerar lesões corporais leves, já que o tipo não prevê essa possibilidade. Nessa situação, se faz aplicação de regra do concurso formal de crimes, pois seria uma única conduta geradora de 2 resultados diferentes. No parágrafo 2º, qualifica quando o abandono, quando este resultado a morte da vítima, também de forma culposa, ou seja, caracterizando crime préter-doloso, assim como ocorre na primeira hipótese,
fazendo a aplicação de pena de reclusão de 4 a 12 anos. As causas de aumento de pena são aplicadas a todas as modalidades de abandono de incapaz e estão previstas no parágrafo 3º do artigo 133 do Código Penal, em seus incisos 1, 2 e 3. Apesar das causas poderem ser aplicadas mais de um ao mesmo caso concreto, o Código só permite a aplicação do aumento de 1/3 da pena, independentemente da quantidade de causas de aumento de pena que forem aplicadas. A primeira causa está no inciso 1, e se dá quando o abandono for feito em um lugar ermo, ou seja, em um local que existe um pequeno movimento de pessoas, aumentando a probabilidade de danos causados à vida da vítima. Não aplicando-se essa qualificadora àqueles locais que são totalmente abandonados, pois neste caso caracterizaria o tipo do artigo 121 do Código Penal, o homicídio, ou seja, o agente estaria com o objetivo de causar não o abandono, mas a morte da vítima. A segunda causa está prevista no inciso 2. Se dá quando o fato é cometido contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, pois caracteriza uma maior reprovação do abandono. Esta causa não se aplica aos companheiros de união estável, pois o artigo 1723 do Código Civil diferencia a expressão companheiro da expressão cônjuge. Essa diferenciação faz com que a aplicação dessa causa de aumento de pena na união estável, infelizmente, fosse uma analogia em malum parte para o réu, pois ainda não há uma total igualdade entre casamento civil e união estável no decorrer de todos os artigos do nosso Código Penal. Para demonstrar o vínculo desta relação entre a vítima e o agente, se faz necessário a comprovação por documentos próprios, como a identidade, certidão de nascimento, entre outros. E a última causa, a do inciso 3, foi adicionada pela Lei nº 10.741 de 2003. Esta lei fez com que houvesse uma causa de aumento de pena ao abandono cometido contra a vítima com mais de 60 anos. Em qualquer das modalidades de abandono de incapaz, se aplica a ação pública incondicionada, ou seja, pode-se propor uma ação penal sem a necessidade de uma representação. E no que se falar da suspensão condicional do processo, esta pode ser aplicada na sua modalidade fundamental e na modalidade qualificada do abandono de incapaz, desde que na modalidade qualificada exista a qualificação por lesão corporal grave, e ainda com a exceção de que esta lesão corporal grave venha acompanhada de uma das majorantes do parágrafo 3º, porque neste caso não se aplicaria mais a suspensão condicional do processo.